sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui nesse painel, mais um painel do dia sobre tecnologia. Hoje a gente já falou bastante sobre digitalização e meios de pagamento, mas o assunto todo aqui muito sabe que não se esgota. Nós vamos dar continuidade à trilha Open Finance em busca pela oferta para o cliente e neste painel nós vamos tratar de algo que todo mundo já tem, o Pix. Vamos falar de Pix e Cashless Economy e a nova era dos pagamentos. Como essas novas modalidades o cliente decide como e onde pagar. A popularização do Pix acelerou a revolução dos meios de pagamento e fortaleceu o conceito de Cashless Economy, quando não há mais dinheiro vivo em circulação. Quais são as novidades previstas para o sistema de pagamento instantâneo e questões como pagamento por aproximação? Ao mesmo tempo, é importante reforçar a segurança dos dados biométricos, seja para proteger informações sensíveis dos consumidores ou para evitar fraudes, que é uma coisa que todo mundo se preocupa. Como equilibrar instantaneidade e proteção? E como está sendo o uso dessas tecnologias no comércio? Para debater com a gente, convido aqui para o palco, por favor, a Luciana Bassani, que é Superintendente Nacional de Estratégia de Cartões da Caixa. O Ricardo Teixeira Leite Mourão, que é o chefe de gabinete da Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução de ORF do Banco Central. E a Roberta Becker, que é a Head de Marketing Digital do Grupo Saint-Marché. Gente, para começar, eu queria fazer uma enquete aqui com vocês. Uma enquete básica. Quem aqui usou cheque nos últimos, 10 dias? Quem aqui fez pagamento em dinheiro, vamos dizer, na última semana? Ótimo. Quem aqui tirou dinheiro de caixa eletrônico nos últimos dias? Ótimo. Quem aqui fez Pix? Ótimo. E uma pergunta, você sabia o que Pix pode fazer sem chave? Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. Muito obrigado, gente. Só para lembrar que eu tirei dinheiro do caixa eletrônico aqui embaixo. Tem uma dica se alguém quiser, tá? Vamos lá. Com a chegada do Pix, a minha pergunta é, com a chegada do Pix estamos no auge dos meios de pagamento digitais? Ou ainda temos novas modalidades, novas serem desenvolvidas? Um estudo recente da empresa de pagamentos ACI Worldwide, o Brasil é o 4º país no ranking global de pagamento instantâneo. Aqui é o primeiro. O Brasil já é um país com cultura de pagamento digital. Eu faço aqui para os três, para a gente começar por aí. Ricardo, começa com a gente. Você que criou essa brincadeira, que está desde 2014 trabalhando com isso, como é que você vê esse processo? Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Quando eu criei, eu fiz parte de uma equipe que criou, né, e obviamente uma equipe do Banco Central e uma equipe enorme e muito maior do mercado para tornar o Pix uma realidade. Foi e é um desafio, né? Você estava falando da agenda. A gente ainda tem uma caminhada grande para aquilo que você falou na sua introdução de Cashless Society. A gente está, por enquanto, menos audacioso, tentando uma less cash. Você viu que eu ainda tenho algumas pessoas aí usando o cash, né? Como você mesmo se autodenunciou. Mas ninguém usou cheque. É interessante essa questão do cheque, porque teve uma reportagem outro dia num grande jornal aí falando, olha, 200 milhões de cheques ainda por ano, né? E a gente rindo lá, poxa, isso são 4 dias de Pix. Né? Então a gente vê o tamanho, né, dessa transformação. E certamente a gente vai ver bastante evolução acontecendo nessa área de pagamentos. A área de pagamentos ela entrou num boom de inovação, e não só aqui no Brasil, mas no mundo. E aqui no Brasil a gente construiu o Pix olhando muito a experiência internacional, tentando pegar os erros e acertos que aconteceram. Então teve um pessoal, tem alguns deles aqui hoje sentados aí do lado de vocês, que viajaram muito para tentar entender, né, como é que esse troço funcionava e o que deu certo e o que não deu certo. E de certa forma, né, junto com o mercado também é importante isso aqui, a famosa parceria público-privada, né? A gente teve muita cocriação, muita consulta com o mercado para a gente chegar com um produto que fosse bom, que funcionasse. E a gente
Eu tenho certeza, e acho que alguns de vocês devem ter visto meu colega agora há pouco falando ali de CBDC, ou seja, mais alguma coisa vindo. Tem muita coisa vindo em termos de inovação, né? A indústria investiu bastante, e acho que a gente vai certamente falar sobre isso em termos de inovação, não só no Pix, mas em várias outras modalidades. A gente viu na pandemia muita evolução aqui nos meios de pagamento sem contato, né, dada a realidade que a gente estava vivendo, e eu acho que a gente vai ver muita coisa a mais ainda. Ou seja, ainda tem muita coisa para a gente se preocupar e a gente ir atrás, né? Então tá maravilha. Luciana, você que ele criou, você que desenvolve e vende, como é que tá essa? Como é que você vê o futuro disso aí? Como é que está essa situação atual? Bom, agradeço aí, Febraban, pela oportunidade do evento, né, a Caixa pela confiança. Em primeiro lugar, assim, na Caixa, a primeira transformação que o Pix trouxe foi o nosso jeito de fazer projeto, né? A gente passou a atuar de uma forma muito mais multidisciplinar, como o Mourão falou, várias equipes da Caixa, de TI, de canal, financeiro, e vários integrantes também do Banco Central, porque eles também fizeram parte do nosso time nessa implementação. A questão é, o Pix, quando você olha para ele como uma transação, ele enquanto uma transação de pagamentos em si, já é uma grande inovação, né? Mas eu quero destacar todo o arcabouço Pix. O Pix é muito mais do que a transação em si. Então, no âmbito do arranjo, a gente tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para o aprimoramento de negócios, né? Nas instituições financeiras tradicionais, aí nos novos entrantes, nas fintechs também, né? Vou dar como exemplo aí a PayPix, que viabiliza uma fluidez no recebimento de recursos, principalmente no varejo, né? Hoje a gente vê que o Pix aí está muito sedimentado, bem instalado nas transferências, mas a gente tem que lembrar que Pix também é pagamento e pagamento de compras. E quando a gente fala de pagamento de compras, eu sou superintendente de cartões, então eu também atuo com outros meios, né? O que o Pix tem de aprimoramento pela frente está relacionado à fluidez na jornada. Já temos os instrumentos, né, que fomentam esse aprimoramento. Então, como citei, a PayPix pode ser utilizada para integração do RP, do PDV, do TEF, né, do lojista, que inicia a transação e se conecta diretamente com o sistema de pagamentos instantâneos daquele participante direto ao qual ele contratou, né, para prestação de serviço. Eu vejo as fintechs que elas atuam em dores muito específicas, elas têm essa vantagem competitiva, né, em relação às instituições tradicionais, de poder atuar em dores bem específicas. Elas estão aproveitando muito bem essa oportunidade que esse ferramental traz, criando novos modelos de negócio, né, Bank as a Service, entre outros. Nas instituições tradicionais, nós também vamos aproveitar, viu, Mourão? Agradeço muito, a gente vê muita oportunidade, que é no aprimoramento dos nossos processos internos de pagamento e recebimento. A Caixa é um consumidor do mercado, nós pagamos e recebemos também, e pretendemos aprimorar, ganhar eficiência utilizando o Pix. Isso reduz custos para nós enquanto empresa, mas também oferecendo soluções diferenciadas para os nossos clientes, pessoa jurídica, especialmente os pequenos, né, microempreendedores e MEI, que é o nosso core. Então, eu vejo que pela frente pode vir todo tipo de novidade, moeda digital, enfim, mas tudo que a gente já tem no âmbito do Pix e do Open Bank viabiliza muita inovação, e só a criatividade aí que vai dizer aonde a gente chega com tudo isso. Ou seja, inexorável, esse futuro é inexorável, não tem como sair disso. E Roberta, você que está na ponta final, quer dizer, é a que vende, como é que você vê isso? A cultura digital chegou no Brasil de vez, o brasileiro é digitalizado ou não? Ainda tem o que fazer? Bom, primeiro, enorme prazer estar falando aqui com vocês, né? Então, até para eu fazer um pequeno disclaimer aqui, como tem muita gente, eu não sei se todo mundo sabe o que é o Samarché. Samarché é uma rede, né, de varejo alimentar, de supermercado
de bairro, né, muito preocupado, muito pautado na experiência de compra do cliente. Tá? Então, presente no estado de São Paulo. Então, para nós, né, o que eu quero do ponto de vista de estabelecimento comercial? Eu quero que essa jornada de compra do cliente, no momento que ele põe o pé na minha loja, seja o mais fluido possível. Né? Então, o que eu puder fazer do ponto de vista tecnológico para que essa jornada seja, né, prazerosa, né? Inclusive no nosso manifesto fala isso, porque fazer supermercado pode ser essencial, mas não precisa ter o peso de uma obrigação. Né? Então, em geral, as pessoas associam ir no supermercado com uma obrigação, uma coisa onerosa, chata, enfim. Então, a gente busca, né, diminuir essa fricção, né, esses pontos de contato. Então para nós é muito importante. Né? Então, o Pix para nós lá também já é uma realidade. Né? O que a gente observa? Ainda, né, a gente está aqui, né, no ramo, muita gente de tecnologia, né, financeiro, enfim, mas o dia a dia ainda precisa de um pouco mais de democratização. Tá? Então, embora boa parte dos nossos meios de pagamento usado são predominantemente, né, cartões, né, sejam ele sem contato, com PIN, sem PIN, enfim, através do celular, ainda existe uma parte que paga com dinheiro, né, uma pequena parte que usa, né, o dinheirinho, o trabalhador que conseguiu e passa lá para comprar, né, uns insumos básicos para o dia a dia dele, e tem hoje o Pix. Né? Então, eu acho que o advento que a gente viveu há 2 anos atrás, a história de você não ter nenhum contato, principalmente porque o varejo alimentar foi um elo importantíssimo na cadeia de abastecimento, né, de todos nós que ficamos em casa, reclusos e tudo isso. Né? Então, o supermercado foi um dos comércios que seguiu aberto e precisava estar aberto. Então, eu lembro muito bem que logo no começo as pessoas estavam absurdamente noiadas, né? Não queriam contato, não queriam nada. A gente colocou aquele shield, né, nas operadoras de caixa para que ela, né, todo mundo de máscara e tudo aquilo. Então, isso foi até a gente foi forçado a entrar nessa era. Né? Então, o que a gente observa era que tinha muitos clientes que antes usavam cartão físico digitando a senha, esses clientes passaram prontamente para usar o celular. Né? Quanto menos contato, melhor. Então, a gente vive isso, né? E eu acredito, né, que o céu é o limite para tudo que a gente possa desenvolver. Né? E do meu lado, quanto mais fluida a experiência, melhor é para o consumidor final. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da experiência do Saint Marché, mas você falou uma coisa que chamou a atenção, que é a história do noiada. Todo mundo ficou muito preocupado lá, durante a pandemia, obviamente, com a aproximação. Aí você cria, ou você já tinha, mas você desenvolve mais o cartão por aproximação, que é um método de pagamento que facilitou muito a vida do consumidor nesse período de pandemia. Né? Quer dizer, quanto menos contato, melhor. E aí a pergunta que a gente faz é se esse pagamento por aproximação é de fato uma tendência também, porque não precisa encostar, não precisa fazer nada, e como é que tornar mais seguro, porque obviamente quando você tem uma coisa, sempre tem alguém que quer se aproveitar disso, quer dizer, você chega lá com aproximação, de repente você está pagando alguma coisa que você não quer. Então, eu pergunto para a Luciana, como é que vai ser isso? É uma tendência também a Caixa, você vai fazer mais coisas como essa, tem como se tornar mais seguro, conta pra gente. Eu penso que pagamento por aproximação é realmente uma tendência, né? Antes da pandemia, a gente estava aí muito focado na questão do cartão contactless, e todo o mercado hoje praticamente emite, a Caixa ainda tem um pequeno gap em relação a isso, mas assim, o cartão contactless, ele é um insumo muito caro, né? A questão do chip com a antena, o plástico, não é sustentável, depois aquilo vai ser descartado na natureza também, então é natural que o processo do pagamento por aproximação ele evolua para outras ferramentas. E lá na Caixa a gente teve uma oportunidade aí com o cenário terrível da pandemia, de explorar as possibilidades para além do plástico, né? Muito caro você comprar e ficaria impossível você garantir a entrega do insumo para o beneficiário poder acessar o auxílio emergencial. Então, na nossa experiência, a gente precisava de uma solução de pagamento por aproximação que fosse totalmente digital mesmo, que não dependesse de um insumo físico.
e também não podia ser carteira digital, porque as carteiras digitais são muito legais, mas elas exigem celulares bem modernos, com NFC, e a nossa galera, o público que a gente atende, muitas vezes não tem acesso ao telefone com essa funcionalidade. NFC é um... É a anteninha, né? A possibilidade de fazer a transação por meio dessa antena, falando assim de uma forma bem popular. Mas, então, nós tínhamos desenvolvido há um tempo atrás um cartão de débito virtual, né, que a gente também tinha uma outra questão, as bandeiras oferecem a funcionalidade cartão de débito para compras na internet, mas ainda tem um certo atrito na jornada de autenticação do usuário, o que para o nosso cliente da Caixa é um grande obstáculo. Né, questão de security code, 3DS, verify by essa ou by aquela bandeira, né? Mas, enfim, nesses nossos estudos, nós criamos uma solução de cartão de débito virtual, porque ele tem um CVV dinâmico, é uma solução segura, e criamos a princípio para os nossos consumidores, clientes, enfim, que tivessem essa necessidade de compras no e-commerce. E com a pandemia, nós fizemos uma parceria aí muito importante, nós temos uma parceria importante com a Bandeira Elo e fizemos uma parceria para essa iniciativa. E utilizamos esse cartão de débito virtual para criar o QR Code de débito, que é uma transação que lá na Caixa a gente deu o nome carinhoso de pagar na maquininha, que pagar na maquininha todo mundo entende, né? Que é uma transação que permite o pagamento por aproximação, uma solução digital que permite o pagamento por aproximação no comércio físico, né? Sem a necessidade de ter um celular top de linha, muito inclusivo para o público que a gente estava atendendo na época da pandemia. 68 milhões de famílias, 38 milhões nunca tinham sido passado por um cadastro do governo, eram os invisíveis, né? Então a gente está falando desse público e acreditamos que essa solução é uma solução escalável, é uma solução do futuro. A gente pretende migrar essa solução para outros canais para além do aplicativo Caixa Tem, que atende a população do auxílio emergencial e demais programas sociais, e também expandir para cartões de crédito. Então, sim, respondendo sua pergunta, pagamento por aproximação é o futuro, mas a gente tem que lembrar que tem que ser o futuro para todos, não pode ser o futuro para uma parcela da população brasileira. Tá certo. Roberta, se é o pagamento do futuro, para os supermercados é o recebimento do futuro também? Na verdade, já rola, né? A gente já tem, até porque o público que vai nas nossas lojas tem um nível, né, socioeconômico diferenciado, né, vamos pôr assim. Então, para nós, desde o advento da pandemia, assim, o cartão físico, né, existe, a gente tem as maquininhas, óbvio, né, tem que ser absolutamente inclusivo, mas o que a gente observa é que cada vez mais as pessoas buscam esse tipo de pagamento, né, porque é prático, porque atrela um nível de segurança, né, eu não tenho que carregar fisicamente aquilo, né, e aí tem sempre os dois lados da moeda, mas pelo menos é uma camada a mais do que aquela coisa física que eu preciso carregar, né. Então, menos contato com a operadora de caixa, é mais higiênico, é mais sustentável, né, a questão do plástico hoje em dia está super em alta, né, ESG também, cada vez mais as pessoas buscam pautas nesse sentido, então é uma realidade, acho que a gente, mas eu concordo também que a gente precisa democratizar mais e mais, né, mesmo o Pix, outro dia a gente estava conversando nos bastidores aqui, e eu falo, gente, a minha mãe não tem Pix, porque ela entende que não é seguro, né? Mal sabe ela, e eu já tentei convencer por A mais B, mas ela acha que os hackers vão tirar o dinheiro da conta dela e assim vai, né? Então, mesmo esse nível de conhecimento, a gente, cada um de nós aqui, com seus pais, avós, enfim, a gente tem uma missão de desmistificar um pouco isso, né? Então, por esse caminho, né? Depende muito da população, né? A amostra que eu tenho, ela é super, né, adepta desses cashless, dessas formas de pagamento. Não é a grande maioria da população brasileira ainda. E Ricardo, e o Banco Central nessa história? Ele vai colocar ordem nisso tudo, vai melhorar, vai tornar mais seguro esse tipo de pagamento? Como é que você está vendo esse futuro que vem por aí? De aproximação. Tá, vamos lá. NFC, né, para quem ficou na dúvida do que era essa siglazinha ali que a Luciana didaticamente explicou, é Near Field Communication, que na verdade
ele está falando que tem uma onda de rádio que acerta uma distância muito pequenininha. Essa é a segurança desse tipo de cartão, que você não consegue de longe estar fazendo essa leitura. E, de fato, né, quando a gente vai para o contactless, vai para essa tecnologia de cartão, e tem um caso curioso, né? A nossa rede de maquininha, né, de maquininhas, os POS, eles estão prontos há muitos anos. Mas acho que a Luciana contou aqui o segredo, né? Por que a gente demorou a desabrochar? Porque você tem um chip muito mais caro, né, um cartão, né, que já tem o seu próprio custo. Isso meio que desincentivava os emissores a fazer isso. E a gente viu que, mais recentemente, seja por conta da pandemia, etc., a gente começou, então, a fazer o rollout, né, os emissores começaram efetivamente a investir nessa tecnologia e a gente, então, vê essa adoção em massa aí dos pagamentos sem contato aqui no país. E é interessante, a gente tem essa coisa, né, isso aí acontece... Eu estava num país de primeiro mundo, há uns 4, 5 anos atrás, e lá o pessoal me mostrando, olha, eu tenho a minha carteira, e a minha carteira de bolso, ela tem uma proteção aqui onde eu ponho meu cartão, para que alguém não leia esse cartão quando eu estou no metrô. Então, isso não é novidade, nem é só coisa para a gente ficar complexado, coisa de brasileiro, né? Isso acontecia lá fora e eles tiveram que colocar uma blindagem metálica. A ideia é ter isso no Brasil também, carteiras protegidas? Eu acho que vai ser, como dizer, vamos evoluir, né? Isso aí era a realidade de lá, vamos tentar desmaterializar esse cartão e a gente tem soluções, acho que mais modernas. E o grande segredo da proteção, e a gente viu agora há pouco uma palestra nessa sala aqui, é a indústria. A gente está desenvolvendo tecnologia e mecanismos para tornar isso mais seguro, né? E olhando para o histórico de evolução da indústria, eu tenho plena confiança que a gente consegue ganhar esse desafio, é o que a história nos mostra. E dicas de passagem, se a gente olhar, eu estudei bastante o caso da Inglaterra, que começou com os pagamentos instantâneos deles lá em 2008, não tiveram o mesmo sucesso que a gente tem aqui, mas é um caso até mais antigo que o nosso. E o interessante é que teve a mesma questão, né? Teve um aumento de criminalidade, de desvio de dinheiro e, basicamente, a indústria colocou os esforços e isso caiu, e é o que a gente acredita, já está acontecendo e acredita que, né, óbvio, você nunca consegue zerar a fraude, nem é cost effective você zerar, mas você consegue fazer num nível tal que isso não seja um problema, né, grande. E acho que uma coisa que é informação social aqui, quem tem conta tem Pix, né? A chave só serve para você não ter que ir lá na TED, que a gente banco, agência e conta do destinatário, a chave só serve para a gente não ter que digitar isso. Se você tem uma conta numa instituição participante do Pix, e é muito difícil que você não tenha uma conta numa dessas instituições, você pode mandar Pix, você pode receber um Pix, tá? Então, acho que isso é importante. O que você consegue fazer, né, é controlar os limites que você tem né, disponíveis no Pix. E, digamos assim, se eu sou absolutamente avesso, né, então eu posso pegar e colocar um limite ínfimo ou até zerar esse limite. Mas, se você tem uma conta, provavelmente, então, você está apto a enviar Pix com certeza e a receber Pix também, né, da mesma forma como você receberia uma TED, só de uma maneira menos amigável para quem está querendo te enviar o dinheiro. Só para explicar a todos vocês aqui, porque muita gente, eu inclusive, a gente sempre tem na ideia que Pix só se faz com chave. Não, para mim foi uma novidade, até admito a minha ignorância. Pix você pode fazer sem chave, por conta de tudo isso que ele explicou. Eu achei isso muito interessante. E aproveitando aqui, então, falando de Pix, em 2020 deu-se o Pix, né? Uma coisa que você falou, que o Pix não se deu bem na Inglaterra, até curioso saber por quê, mas o Pix agora é uma realidade que a gente tem no Brasil, que a gente tem que levar ela sério, ela é inexorável, não tem como voltar atrás. E a pergunta que se faz é, o Pix chegou onde chegou, ele tem mais onde ir, a gente chegou ao limite do Pix, há mais coisas que vêm por aí, o Pix tem como surpreender mais a todos vocês aqui que usaram o Pix hoje e vão usar o Pix amanhã? É isso que eu queria entender e explicar para a gente assim, o que vem por aí do Pix? Bom, para a gente entender o Pix, eu diria que o Pix está na infância dele, né? Então a gente está começando a ver o que é o impacto do Pix na sociedade. E se eu digo que ele está na infância é porque há uma enormidade de formas de uso, casos de uso que vão ser desenvolvidos
E coisa que a gente sequer hoje imagina, mas tem alguém aí em algum lugar, numa fintech aí, pensando, eu vou ofertar isso aqui de uma forma a dar uma nova usabilidade para o Pix. Então, de fato, a gente, lá no próprio Banco Central, a gente tem uma série vamos chamar de produtos, né, em cima do Pix que a gente quer desenvolver. Obviamente, você tem que... Isso toma um tempo até para você garantir que esse produto ele funciona do jeito que a gente acha que deve, né? Conta pra gente aqui o que vem. Só alguma coisinha. Só alguma coisinha, assim, ó. Aqui entre Spoiler. nós. Só aqui entre nós. A gente não conta pra ninguém. Não, acho que vocês já devem ter escutado isso antes. A gente tem discussões de um Pix automático, né? Que é a possibilidade de você fazer um débito automático por meio do Pix. Hoje o débito automático, quando você tem que fazer, basicamente você tem que estar dentro do mesmo banco pagador e recebedor. Então a ideia é que a gente possa trazer mais competição para isso. Um Pix garantido também, que ele possa ser utilizado em operações parceladas e dando essa funcionalidade que o brasileiro está tão acostumado. A gente quer melhorar ainda algumas coisas no Pix Cobrança, a gente tem a oportunidade de melhorar. Temos aqui a Roberta mencionando melhorias também que a gente precisa fazer para impulsionar a aceitação dele no comércio físico, né? Porque ele, de fato, ainda a iniciação do pagamento do Pix, comparado com, né, simplesmente chegar com o meu cartãozinho ali perto, ele ainda precisa melhorar, ser mais fácil, mas tudo isso sempre voltado para essa questão da segurança dessas transações. Então, enfim, tem uma agenda aí que a gente vai desenvolver. E desvirtuando um pouco o que a gente tinha combinado antes, o Pix é seguro, não há nada que discuta a segurança do Pix. O Pix, enquanto produto, é seguro e ele vai continuar sendo cada vez mais seguro. Pelas estatísticas que a gente tem, e aí o que a gente fala, né? Estatisticamente falando, o Pix é muito seguro, né? Quando a gente vê a quantidade de fraude, etc., é uma solução muito segura. Agora, é claro, né, se você foi vítima de um sequestro relâmpago, de alguma coisa dessas, isso é uma situação desagradável, né? E que, de certa forma, tem a ver com uma coisa que passa, inclusive, a própria atuação da indústria e do próprio Banco Central, que é uma questão de segurança pública. Mas passa por esse desafio que a gente tem de tornar a nossa sociedade também mais justa. Mas, naquilo que a gente pode fazer... O Pix é uma transferência conta a conta, como é um DOC, como é a TED, né? Então, a segurança está muito no processo de abertura de contas e, né, a gente sabe, estamos fazendo aqui um arroxinho lá, o pessoal da indústria e de financeira sabe, para que a gente tenha mais robustez no processo de abertura de contas, porque se eu sei quem pagou e se eu sei quem recebeu, em tese, isso era para ser uma transação extremamente segura. Teve alguns desvios, isso vai ser consertado, e mesmo essa estatísticazinha boa vai ser melhor ainda. Maravilha. Luciano, então vamos falar um pouquinho desse público que está usando o Pix. É um público que é cada vez mais Pix, e a Caixa bancarizou, na pandemia, milhões e milhões de pessoas. Tem o estudo do Banco Central, que foi, se eu não me engano, no relatório do ano passado, se mostrou que a bancarização no Brasil chegou a 90 e poucos % de um ano para outro por conta da questão do Pix e do auxílio emergencial. Me conta uma coisa aqui, quanto que a gente avançou na bancarização via Caixa e como é que a gente vai fazer, inclusive, para esse público que vocês bancarizaram, usar esse tipo de tecnologia que, no fundo, já é tão espraiada, mas que tem que se espraiar cada vez mais? A Caixa tem um papel fundamental aí na democratização do acesso a meios de pagamento digitais, né? Até porque o nosso público quando você olha a população brasileira como um todo, é aquele que ainda precisa de maior educação digital, que precisa conhecer melhor como é que funciona esse ecossistema, para que ele possa não só se sentir à vontade para fazer as transações, como foi o caso, né, da mãe da Roberta, mas também para que ele possa se proteger. Até pegando um gancho da fala anterior aqui do Mourão, eu acredito que a gente tem muitas camadas de segurança, tanto no próprio Banco Central quanto nos emissores, nas instituições, né? Lá na Caixa a gente construiu um sistema de prevenção à fraude para o Pix novo.
A gente começou usando o que usava para meios de pagamento e depois construiu um novo, muito mais elaborado, com outros cruzamentos, enfim. Mas a educação digital ela é fundamental, porque a gente percebe que essas pessoas, quando eu vejo os números de fraude, golpe, problemas, né, relacionados à segurança, o destaque é o golpe. Então, as pessoas são vítimas de golpe por WhatsApp, são vítimas de golpe por sites fraudulentos. Então, assim, a gente tem um papel, enquanto Caixa, né, de aculturar. Temos feito isso nos nossos canais, tanto nos canais digitais quanto até no ATM, onde a gente consegue redes sociais colocando orientações sobre prevenção à fraude, golpe, educação da população, mas a gente tem muito que crescer ainda nesse ponto. Em relação à bancarização, né, aí na pandemia a gente teve esse chamado urgente para fazer o pagamento do auxílio emergencial. Então, a gente tinha um aplicativo, o aplicativo Caixa Tem, que era um aplicativo que já era diferente, ele já tinha uma estrutura diferente ali, não é a funcionalidade que você clica, mas ele é uma jornada conversacional, ele é muito parecido como os aplicativos de troca de mensagem que já está aí no gosto popular, que as pessoas já conhecem bem. Então, nós utilizamos esse aplicativo que nós tínhamos e aprimoramos ele, tanto com camadas relacionadas à segurança, quanto com questões de funcionalidades. Um aplicativo, para ser útil, ele precisa ter funcionalidade. Então, disponibilizamos ali o pagamento de contas, disponibilizamos o QR Code do débito que eu citei antes, e nós estávamos pagando auxílio emergencial quando fomos chamados a fazer o Pix, né? E aí, no Pix, mais um desafio, porque o Pix não podia estar só no aplicativo Caixa, voltado para o público já bancarizado. A gente tinha que levar a transação de pagamento instantâneo também para esses beneficiários, né? E nós implementamos o Pix no aplicativo Caixa Tem, no tempo normal da resolução, ele entrou junto com o aplicativo principal da Caixa, né? E com uma jornada super facilitada de cadastramento de chave, de envio da transação, consulta, enfim. Então, a Caixa ela abre o caminho para, na minha percepção, por meio do pagamento do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem e o uso do cartão de débito via QR Code, ela abre um caminho importante para a popularização do Pix também, né? Essas pessoas hoje elas estão incluídas. Desses 68 milhões, como eu disse antes, 38 milhões de pessoas eram invisíveis, eram pessoas que não estavam no sistema financeiro, não estavam bancarizadas. Então, a gente hoje não fala mais em bancarização na Caixa. Hoje o nosso desafio é inclusão financeira. Essas pessoas estão bancarizadas, a gente precisa que elas acessem serviços financeiros de qualidade adequados para as suas necessidades. Gente, agora eu vou falar para vocês uma coisa que tudo que a gente falou aqui agora vocês podem esquecer. Porque eu estava conversando ali atrás com a Roberta e ela contou que você tem outras formas de pagamento, novas formas de pagamento, que é uma oportunidade para os varejistas. Aí o Saint-Marché tem um caso muito interessante de pagamento com uma tecnologia de reconhecimento facial. Ou seja, esquece Pix, esquece tudo. Roberta, conta pra gente aí, depois eu até vou aproveitar e perguntar para os outros aqui se isso também vai ser regulamentado ou não, porque é algo impressionante. Vocês me perdoem, eu levei um susto também ali atrás. Eu falei, você pode fazer suas compras no supermercado e pagar sorrindo, né? Olha que coisa bacana, né? Sem nada. Bom, o Saint-Marché faz parte de um teste, né, piloto, primeiro teste para usuário final de pagamento usando biometria facial, tá? Então, existe uma empresa por trás que chama Payface, né, que junto com uma líder de meios de pagamento resolveu, né, desenvolver essa tecnologia e implementar num negócio como o nosso, né, que tem bastante recorrência. E é um negócio, como eu falei para vocês no começo, né, que é chato, é oneroso, as pessoas querem passar o mais rápido possível, né? Então, pelo menos nos outros supermercados, não no Saint-Marché. Então, foi desenvolvido esse projeto, né, onde a gente atrelou, né, um screening facial. Na verdade, como é que funciona? Você baixa um aplicativo e você cadastra no aplicativo um modo de pagamento, um cartão de crédito seu, um cartão de débito, enfim. Isso no seu celular. E aí você, ao passar no caixa do PDV, existe
passamos por um processo de integração, né, junto ao PDV, junto ao nosso ERP, e aí a operadora de caixa paga. Como você gostaria de efetuar o pagamento da sua compra? Aí você fala, eu quero usar o chama PayFace, né, depois vocês olhem aí, e aí ela habilita a compra, você vai na câmera, é um aparelho celular, você vai na câmera, dá o seu melhor sorriso e vai embora, né? Então, é basicamente isso. E do ponto de vista de experiência, né, voltando à experiência do usuário, é incrível, né? A gente faz NPS, né, tangibilizando um pouquinho com os usuários que fizeram, a gente tem níveis de NPS de 74, o que é bastante alto, né? E o que eles mais valorizam, né, o que os promotores mais valorizam é o que você mais gosta no PayFace, eu não preciso carregar nada, né? E eventualmente aconteceu comigo, né? Eu saí para fazer corrida no bairro, né? Como eu falei, Samarchi está sempre no bairro, e me deu uma sede. Eu falei, gente, eu tô no meio da minha corrida, eu olhei, tinha um Samarchi, eu falei, puxa, mas eu não trouxe carteira, nem celular, nem nada. Aí eu falei, gente, PayFace. Entrei no Samarchi, comprei 2 águas de coco, paguei com o meu sorriso e continuei minha corrida. Eu não tinha levado nada, né? Então, o relato dos usuários é exatamente isso, né? Às vezes eu estou naquele perrengue da fila do caixa, segurando a criança, carregando a bolsa, enfim, e eu não tenho que abrir carteira, eu não tenho que pegar o celular para nada. Eu pago usando o meu rosto, né? E vou embora. Então, é isso que a gente está aportando, né, para o usuário final, do ponto de vista de experiência de compra. Mas não tem que sorrir, não. Se tiver caro, você pode fazer cara feia, pode pagar, né? O mais importante é o seu rosto, se sorrindo, se não sorrindo. Então. Aí eu pergunto, aproveitando aqui também, quebrando aqui o nosso roteiro, esse tipo de coisa está no radar de vocês também? Quer dizer, a gente poder usar praticamente a gente como um cartão, a gente passou a ser o cartão virtual a nossa cara. Você está num táxi, sorri pro cara. É assim que vai ser? Não sei. Ou vai no cinema também, não sei. É assim, isso existe, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso não estava previsto, essa pergunta, mas eu acho que é uma boa discussão. Sim, são as novas formas de autenticação, né, ali do portador, do pagador, né? Eu penso que é uma camada adicional que pode ser utilizada em vários processos, desde os meios tradicionais, cartões de crédito, débito, que hoje assim as transações acontecem com meios tradicionais. Esses meios são cadastrados em Card on File, eles já têm os seus próprios requisitos de segurança, e esse processo do Samarchi, ele traz um requisito adicional, né, uma camada adicional. Eu penso que esse é o nosso desafio aqui, o Pix mesmo trouxe esse volume gigantesco de transações digitais e que nos desafia diariamente quanto instituição financeira, principalmente a Caixa, que tem 20% aí das transações Pix, elas passam pela Caixa, são enviadas ou são recebidas na Caixa, né? Nos desafia a criar mecanismos mais modernos, mas a gente fala lá dentro de casa que é o desafio que a gente quer ter, né? Porque a transação está acontecendo, existe um potencial de negócio muito grande ali, e se é segurança que a gente precisa, é segurança que teremos, né? E só para agregar um pouco mais de número, né, a gente fica falando, é disruptivo, eu entendo que né, os nossos usuários falam isso, falam, nossa, é muito disruptivo, mas na China já é uma belíssima realidade, né, como eu mencionei para vocês. O último relatório de uma consultoria que chama Nielsen Newman trouxe para a gente que no ano passado, 500 milhões de usuários ativos fizeram transações financeiras na China usando o rosto. Isso significa 35% da população da China. Né? Então, lá, eles já estão um pouquinho mais evoluídos que a gente. Né? Então, quando a gente chegar nesse nível, a gente talvez vai precisar de um segundo fator de verificação. Né? Só a biometria facial é o suficiente? Será que sim? Será que não? Depende do tamanho da sua transação financeira. Né? Então, vamos atrelar dois fatores de verificação. E eu acho que são temas para a gente debater nos próximos anos. Ricardo, o Banco Central tem alguma coisa nisso aí, não? Eu acho que mais criativo do que o Banco Central é a turma do mercado. Então, com isso, eu fico bastante tranquilo de que não vai ser esse o problema. De novo, a gente falava disso, né, dessa parte de inovação aí, falar de uma agenda, o que a gente viu, e a gente, mesmo no desenvolvimento, antes do Pix ser lançado, a gente conversava entre a gente, né, o pessoal que estava
mas lá na linha de ponta, gente, a gente vai ter que fazer isso aqui também. Por quê? Porque se a gente não fizer, eles já estão fazendo ali, se a gente não padronizar e começar tudo despadronizado, vai ser uma loucura. Então a gente tem que correr porque eles já estão fazendo. Mas não existe ainda, já estão fazendo, é assim que é. E é isso, né? Tá aí o pagamento pelo rosto. Foi assim que começou o Pix, não foi? O Pix começou numa discussão mais teórica, né, lá dentro do banco, e a gente olhando de novo experiências internacionais e meio que provocando o mercado lá em 2014, acho que algumas pessoas da indústria sabem disso, né, aquelas que leram os relatórios do Banco Central, né, a gente provocando, e aí, olha, tem um lugar aqui para um pagamento instantâneo que vocês não estão provendo ainda, mas a gente sabia que era um desafio bastante grande, até para o Banco Central, um desafio, esse nível de coordenação da indústria. E de fato, a gente falou, olha, dado o tamanho do desafio, a gente tem que entrar e ajudar o mercado a se organizar para lançar. E, em prazo bastante curto, a gente conseguiu. E eu aproveito e te faço outra pergunta bem fora do nosso roteiro aqui. O Pix é uma jabuticaba? Não. Mas o Brasil é um exemplo mundial de Pix. Quer dizer, dia desses nos procuraram na Febraban uma pessoa acho que foi da France Press, porque ela queria explicar o Pix para o mundo. E aí me chamou a atenção, porque no fundo a gente sempre se acha o patinho feio da história, mas o Brasil em uso de pagamento instantâneo, eu faço até para vocês todos aqui, o Brasil é um exemplo de pagamento instantâneo, a gente tem exemplo para dar para o mundo, seja os nossos vizinhos da América Latina, Europa, Estados Unidos, onde for, em termos de uso desse tipo o Pix, por exemplo, é algo que a gente tem que se orgulhar? Eu me orgulho bastante, eu acho que a gente deve se orgulhar. Como eu falei, a gente não fomos os inventores dos pagamentos instantâneos, mas a gente fez o dever de casa bem bonitinho, né? O que não funcionou bem lá fora, o que funcionou bem, e a gente, nessa coxa de retalhos, a gente conseguiu fazer um desenho que, não é que o da Inglaterra não foi um sucesso, tá? É que o nosso sucesso foi tamanho, né, que o deles O nosso Pix é melhor do que eles, por quê? Dá para explicar aqui para todo mundo? Eu acho que a gente conseguiu um alcance, né, e uma facilidade de uso, né, que rápido, né? Exato. A gente pensou né, até já existia. Se você parar para pensar, se eu mandasse uma TED de um grande banco para outro grande banco lá em 2003, né, ela começou em 2002, você já teria normalmente alguma coisa processada em alguns segundos, mas sem essa dinâmica, inclusive de eu saber, né? A gente mandava uma TED, a gente torcia para não ter errado nada. Se tivesse errado, a gente apareceu o dinheiro de novo na minha conta. Ai, não paguei, né? Lá vou eu mandar a TED de novo, deixa eu descobrir o que foi que eu fiz errado. Então o Pix, se você errou, na mesma hora falou, olha, está devolvida a sua transação, você não conseguiu pagar, não tem essa desculpa, né? Ou seja, e quando a gente vê que a gente está em quarto, mas se a gente olha, né, os outros países lá, e eu tive a curiosidade de olhar, são países que têm, às vezes, uma população muito maior do que a nossa, países onde a penetração da indústria de cartões não é tão grande quanto aqui, porque a gente conseguiu isso no pagamentos instantâneos, com uma grande utilização da indústria de cartões, né? Cartão de crédito e débito são extremamente utilizados aqui no Brasil. Então, eu acho que sim, a gente tem muito a se orgulhar e muito ainda por fazer. Quer falar alguma coisa, Luciana? Eu quero. Eu tenho muito orgulho do Pix, gente. Eu me sinto do seu time, tá? Sou lá da tua galera. Porque somos juntos. Foi difícil fazer, foi desafiador, a gente estava na pandemia, todo mundo remoto, cada um na sua casa, virando noite, dia e noite fazendo, assim, várias equipes da Caixa. O meu papel era coordenar um grupo, não sou desenvolvedora, mas a gente tem uns caras muito bons de TI, de canal e tal. Então, assim, eu me orgulho do trabalho que fizemos, mas sabe o que eu penso? O maior sucesso do Pix talvez não seja a instantaneidade em si ou a disponibilidade 24/7, mas talvez resida na jornada. Porque o Pix ele inaugura uma jornada transacional toda focada na experiência do cliente. Eu não sei aqui se temos pessoas que trabalharam na implementação do Pix, mas uma das etapas de homologação, para você se homologar como um participante direto do Pix, é você apresentar a sua jornada transacional. E a sua jornada ela tem que estar alinhada com o manual de requisitos mínimos da experiência do cliente que foi construído pelo Banco Central. Então,
o que a gente tem ali é um arquétipo de simplicidade. Esse arquétipo de simplicidade em transações digitais, ele não ficou só no Pix. Essa que é a lindeza de tudo isso, né? A beleza é que outros meios de pagamento digitais estão sendo aprimorados com base nesse arquétipo, né? Não é possível mais hoje aceitar que haja uma transação com atrito com o consumidor. A transação ela tem que ser mais fluida que o Pix. Esse é o nosso desafio na indústria, construir transações de pagamento eletrônicas mais fluidas que o Pix. E eu creio que é por isso que a população brasileira abraçou o pagamento instantâneo, gostou, está usando. Temos os desafios, sim, da questão da segurança, da educação digital, que eu já citei, mas isso é coisa que a gente só vence esse problema tendo esse problema, infelizmente, né? A gente só vai criar, implementar mecanismos, né, e formas diferenciadas de tratar a questão da fraude, do golpe, questões relacionadas à segurança pública, né, Mourão? Porque aqui a gente está extrapolando o pagamento instantâneo, a gente tem uma séria questão de segurança pública no nosso país, né, de conduta de uma parcela aí da população que aplica golpes, enfim. Mas a gente vai vencer isso e eu tenho muito orgulho, quero até aproveitar para agradecer, viu? Agradecer também o time lá do Breno, que sempre nos apoiou nas implementações. Gente, o reloginho ali está dizendo que a gente vai ter que começar a terminar esse painel. E eu queria aproveitar, já que você levantou uma bola, que é a bola da segurança. Quer dizer, a gente já falou um pouco disso, mas eu acho que a gente tem que falar cada vez mais. Como implementar a segurança a partir de agora, cada vez mais que você está instantâneo, cada vez mais que você está facial, ou seja, como evitar que a gente entre num mundo maluco de roubos de nossas faces e sei lá o quê. E também falar um pouquinho de novas tecnologias. Você já falou da face, mas tem agora a tecnologia do Buy Now, Pay Later. Como é que é o futuro? Eu queria terminar essa nossa fala aqui, começando com o Ricardo, que é vamos dizer, que é o regulador aqui, que é o cara que pensa um pouco, depois eu queria passar para as duas, para a gente terminar e falar disso. Segurança e novas modalidades. Tá, bom, em termos de segurança, né, e de fato, fiz um pouquinho de spoiler aqui, a gente tem indústria de pagamentos, né, principalmente pagamentos eletrônicos, e vamos falar, o dinheirinho também a gente sabe o que era ser assaltado e perder todo o dinheiro que estava na carteira. Mas quando a gente evolui para o pagamento eletrônico, onde a coisa pode ser feita, inclusive à distância, esse assalto, esse furto, né, a gente sabe que a indústria tem um desafio. Né? E como eu comentei, esse desafio não foi só nosso. Quando a Inglaterra fez o Pix dela, os bancos também sofreram um pouquinho no início. E acho que a gente tem a capacidade e tecnologia, né, para dificultar a vida dessa turma e deixar a vida, né, dos nossos consumidores, dos nossos usuários, cidadãos, mais tranquilo. E esse é um desafio contínuo. Né? Não existe, não existe a minha segurança está boa. A minha segurança está boa agora, se estiver, ela tem que estar melhor ainda amanhã e muito melhor depois de amanhã. Isso é a realidade da indústria, né? E, de novo, criatividade nessa indústria de pagamentos, ela está aí. Eu comentei um colega agora há pouco fazendo a apresentação do CBDC como uma das coisas, os pagamentos faciais vindo aí e de fato, né, a gente viu o Face ID aí, que é utilizado, né, pela Apple e a Samsung certamente, o Android tem as soluções deles. Então, a inovação está acontecendo. E o Buy Now Pay Later, ele é mais uma inovação, principalmente se você, né, para aquele brasileiro que às vezes não consegue ter um cartão de crédito, um crédito pré-aprovado que consiga, mas a tecnologia, mais uma vez, como uma aliada de um crédito instantâneo para que você faça aquela compra, né? Com as taxas de cartão de crédito? Eu espero que não, mas enfim, a indústria melhor dirá, né? Aí a pergunta que eu faço para você, então, como é que está esse... Bom, a gente vê essa oportunidade como o Pix como uma oportunidade para outros serviços financeiros do banco, né? Durante muito tempo a gente ficou ali no debate da questão da gratuidade da transação, sabe? Nós bancos não somos muito acostumados com isso. Mas, enfim,
No primeiro momento, a gente olha e fala, poxa, mas tudo gratuito, eu tenho que investir em segurança, eu tenho assim, eu acho que uma parte do sucesso está aí, tá? Uma parte da democratização está aí. Né, hoje, gente, o Pix mudou a vida. Todo mundo, eu pago faxineira com Pix. Antes eu tinha que ir no caixa eletrônico, eu ficava devendo. Agora eu tô em dia, tá maravilhoso. Mas tem que continuar gratuito, pelo amor de Deus. Não, é exatamente isso. Então, quando você olha a transação em si, você tem esse primeiro choque da gratuidade, mas a partir do momento, porque o Pix ele precisa ser experimentado pelas instituições. Então, quando a gente implantou e foi vendo, a gente tinha esse medo inicial. E hoje em dia, o que a gente percebe? Que ele é sim um serviço que fomenta outros serviços do banco. Então, por exemplo, eu não ganhei naquela transação, mas eu posso ganhar em outros modelos negociais, me apropriando daquela jornada transacional. Então, o Buy Now, Pay Later, na minha opinião, é isso. Eu estou fazendo aquisição de alguma coisa nesse momento, eu sou um cliente. Então, o banco aproveita esse meu contexto, né, de estar comprando alguma coisa, de repente, de um valor até um pouco mais expressivo, e me oferece uma linha de crédito. Então, assim, ele acaba distribuindo empréstimos do portfólio por meio da jornada transacional do Pix. Isso é uma grande oportunidade, né? Agora, sim, a nossa agenda regulatória ela é muito intensa, viu, Mourão? Eu estou esperando sobrar aqui um tempinho para fazer uns negócios. Mas assim, lá na Caixa também a gente vê muito como oportunidade a aplicação do Pix na cobrança bancária, como tantas empresas estão fazendo, em arrecadação, né? Pagamento de benefícios, que é uma questão só nossa, outras formas de recebimento. Você aumentar o resultado da instituição não é necessariamente você ganhar mais dinheiro, mas talvez você gastar menos dinheiro com seus processos internos. E isso é possível com o Pix. A gente tem todo um potencial aí de aprimoramento dos nossos processos internos mesmo na Caixa de Pagamento e Recebimento, que eu acho que tem tudo a ver. E, principalmente, a gente acredita, né, que há uma oportunidade negocial importante na jornada do recebedor do varejo para Pix, né? Então, a loja que está recebendo uma transação via Pix, ela também precisa ter uma jornada amigável. Né, a aceitação, quando a gente fala do mercado de meio de pagamento, mercado de dois lados. Você tem que ter um cliente disposto a pagar com aquela tecnologia de um lado e um recebedor disposto a receber com aquela tecnologia do outro. Então, se o recebedor, mesmo sendo gratuito para quem manda, né, mas se ali para ele a jornada não é legal, não está integrado com o RP dele, a nota fiscal não sai, ele não tem aquele dado para conciliar depois pagar os tributos, não cola no mercado, né? Então, a gente aposta lá na Caixa que tem um potencial grande em experiência do recebedor também. Roberta, me conta agora lá do comércio, qual é a tendência que você está vendo aí no futuro? Até, deixa eu só complementar que ela falou uma coisa bem importante do ponto de vista de varejo, né? Hoje, como usuária mesmo, tá, gente? Não é o caso do Samarché, mas tem gente que oferece um incentivo para você pagar com o Pix. Né? Talvez aquela taxa que o varejo paga por cartão, né, que a gente sabe, ele já dá isso como incentivo para o cliente, para o usuário final, falar, paga com Pix, você tem 5% de desconto. Né? Então, no varejo, o que eu vejo de futuro? Né? Então, eu acho que diferente, né? O varejo, as transações são menores, né? Os tickets médios giram em torno de R$120, algo nesse sentido. Então, o futuro, né, a Deus pertence, né? Acho que o céu é o limite quando a gente fala, né, de fluidez de jornada e tudo isso, né? Acho que a gente está começando e tem um longo caminho, tá, com reconhecimento facial, mas os resultados são bem animadores e bem positivos, né? A gente espera fazer o rollout para todas as lojas e quanto menos fricção eu tiver no caminho de compra do supermercado para o usuário, para mim é o melhor, né? Então, se ele puder não tocar em nenhum lugar e só no produto e pôr o produto no carrinho, para mim, melhor. Então... Gente, eu agradeço a vocês. Agora eu tenho que passar a bola para o Cafu, que vai chegar daqui a pouco. Então, a gente vai ter que encerrar nosso painel. Foi muito bom. Muito obrigado a todos. O Febrabantec continua. Amanhã tem mais atrações. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado.